Tudo e todos, ao que parece, agora estão em lados opostos da antiga questão: quem e o que é antissemita? Tucker Carlson, Candace Owens, Espanha X, Google, Airbnb. E quanto ao Sion-Dong, como é conhecido por seus detratores nos bastidores dos confrontos de hoje? Um post interessante de muito tempo atrás de um escritor judeu de um think tank de Jerusalém que descarta o cerne do neopaganismo e alerta que a reverência primordial dos gentios pela natureza representa uma ameaça real e ecoa a do vilão do bigode eterno e sua visão ecofascista. E além disso, como o amor pela natureza desafia os fundamentos da dominação cultural judaica urbana. Uma questão muito importante para os escolhidos. A natureza é antissemita? Bem, ela é dura, inflexível e uma força desprovida de piedade pelos vulneráveis ou de ideais de igualdade e misericórdia. Muito parecido com as raízes alemãs esquecidas das primeiras leis ambientais que os ambientalistas modernos preferem ignorar. Assim, ao elevar o mundo natural ao valor central da sociedade, bem, isso corre o risco de desfazer as tradições judaicas. E é por isso que é muito importante que a tribo fique de olho em todos, desde pagãos marginais até ecoativistas comprometidos, pois eles vão contra os próprios princípios da Torá e das leis noéticas. Oive não é apenas folclore para se sentir bem. Um renascimento pagão pode representar problemas para o caminho judaico nas sociedades ocidentais. E assim, a pergunta não só precisa ser feita, mas também respondida. A natureza é perigosa? Eu acho que é. O autor judeu, Dr. Manfred Gerstenfeld, escrevendo para o Centro de Jerusalém para Assuntos Públicos e de Segurança em 1999, já demonstrava uma preocupação interessante e, em 2025, muito oportuna, sobre o declínio do cristianismo no Ocidente. Em sua polêmica, ele critica vários aspectos do neopaganismo e da espiritualidade moderna. E em seu artigo, ele chega a identificar explicitamente o paganismo tradicional e orgânico, assim como a reverência gentia pela natureza, como sendo uma ameaça direta para a hegemonia espiritual judaica urbana. Vamos ser claros, é o apocalipse para os poucos escolhidos e um desastre para os desajeitados que têm afinidade com a natureza. Algumas citações selecionadas do artigo. A antiga aversão ao paganismo sentida pelos adeptos do judaísmo se conecta com a necessidade de avaliar esses fenômenos contemporâneos. A natureza não é sagrada e suas leis representam a barbárie. As leis noéticas representam a sociedade civil. Observadores judeus devem acompanhar atentamente o rumo do renovado interesse pela natureza e suas possíveis consequências para o mundo. Jure, poucas pessoas percebem. E os verdes alemães contemporâneos preferem não se lembrar de que as primeiras grandes leis de proteção à natureza foram promulgadas justamente na década de 1930. Alemanha, também afirmo que nenhuma nação do século XX viveu tão em harmonia com a natureza quanto a eterna. Vilões de bigode, Alemanha. Logo depois, os vilões de bigode da Alemanha, que proclamam o mesmo, já esqueceram novamente. Quais riscos a elevação da natureza como norma representa para deficientes, outsiders não binários, idosos e sociedades interraciais? Halak, a antítese das leis da natureza. Estas últimas são cruéis. Não existe caridade na natureza, não existe misericórdia, não há rede de segurança na natureza para seres marginais. Na natureza não há igualdade nem democracia. Ela deve ser temida. Devemos desconfiar de quem coloca a natureza como valor central na sociedade. Para os judeus, neonazistas, neopagãos e ambientalistas radicais não devem ser agrupados juntos. Mesmo assim, todos devem ser atentamente observados pelos judeus, apesar das diferentes preocupações que causam. O que o retorno do paganismo representa para o judaísmo? Isso nos obriga a focar na importância da lei e da tradição judaica, que proclamam que a natureza não é a força dominante no mundo, nem é sagrada. As leis da natureza regem o mundo selvagem, as noéticas, a sociedade civil. O fortalecimento mundial do paganismo não traz benefícios aos judeus nem à sociedade em geral. No final, este manifesto judaico desfaz a fixação estereotipada dos goim por árvores, terra e fantasias de sangue e solo.
E que isso não é só um ressurgimento hippie, inofensivo ou folclore para substituir um cristianismo em declínio no Ocidente. É considerado um ressurgimento discreto da eugenia, eliminando pessoas com deficiência que fortaleceu o Terceiro Reich, e uma ameaça direta e um desafio à ordem civilizada da lei judaica urbana, onde a misericórdia é uma mitzvah, não um mito. Neopagãos, grupos ambientalistas e revivalistas de direita supostamente merecem o mesmo olhar desconfiado da tribo, pois são considerados arautos da desordem e obstáculos à posição dominante dos noaítas no Ocidente. Já que priorizar a hierarquia implacável da natureza em vez da benevolência estruturada da Torá condena tanto as massas assimiladas quanto seus delírios utópicos multiculturais. De fato, o renascimento pagão e os ambientalistas verdes não são vistos como descontentes do movimento Flower Power pela tribo. Não, na verdade, é um apocalipse para os poucos escolhidos e um desastre para os tolos que se apegam à natureza. Pelo menos, de acordo com o Centro de Jerusalém para a Segurança e Assuntos Públicos. Então, o que você acha? Bem, deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. E também, como sempre, obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau por enquanto.